Olá pessoal, o Integrade de hoje dá continuidade à série de programas sobre encarceramento em massa, com falas somente de juristas. E o programa de hoje traz a participação de magistrados, juízes e juízas. E os nossos convidados são Karen Luise, magistrada aqui do Rio Grande do Sul, Marco Adriano, magistrado do estado do Maranhão, e Fábio Esteves, lá do Distrito Federal. É daqui a alguns segundos, no Entre Grades. Bom, sobre o encarceramento em massa no Brasil, a gente tem vários fatores, né? Tem o fator legislação e tem o fator da aplicação da legislação e também das políticas de ressocialização que nós possuímos aqui no país hoje. A pergunta sobre se a lei de drogas, ela fomenta o encarceramento, eu penso que, claro que a lei de drogas hoje, por ter uma representação, né, o quantitativo de pessoas presas, condenadas por tráfico de drogas, pela aplicação da lei de drogas hoje, representa 22% da população carcerária, isso é um número razoável, nós precisamos investigar a forma com que nós estamos aplicando a legislação. Eu sempre digo que nós precisamos aplicar a legislação antidrogas combatendo a macrocriminalidade. E isso tem sido feito hoje, nós precisamos aperfeiçoar ainda mais essa legislação. Nós tivemos comissões estudando para reformar a legislação, para podermos ter essa mudança na forma de aplicar a legislação. Mas não é só a lei de drogas que causa o encarceramento em massa, né? A gente precisa entender que outras leis, outros tipos de crimes, eles também são responsáveis pela massificação dentro dos presídios. Claro que tudo isso tem uma questão que nós precisamos abordar em matéria de criminologia. O crime é uma escolha política e nós sabemos que as escolhas políticas são feitas pela sociedade. Realmente a temática do encarceramento em massa é uma preocupação também do Poder Judiciário. Então nós já percebemos mobilizações do Conselho Nacional de Justiça na definição da política judiciária criminal, estabelecendo metas, estabelecendo recomendações, especialmente neste contexto da pandemia, orientando a magistratura nacional quanto à adoção de instrumentos de despenalização, e aí é necessário também ser refletida a necessidade quanto a uma revisão da política criminal. Isso passa por uma revisão da legislação penal material, o chamado direito penal, e também a revisão da legislação processual penal. Então, recentemente tivemos a aprovação do pacote anticrime, que trouxe instrumentos de despenalização, que merece destaque o acordo de não persecução penal, que vai proporcionar uma maior celeridade e um tratamento mais adequado para determinados crimes de médio potencial ofensivo, que não estejam relacionados com a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, e isso com certeza vai ter uma repercussão na racionalização da prestação jurisdicional. Mas é importante destacar que existem certas incongruências legislativas que merecem também uma reflexão. Então nós temos, por exemplo, os crimes de colarinho branco, crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o erário público, e cujas penas são insignificantes perto da lesão grave ao objeto jurídico tutelado pela norma. Então há necessidade de ser observada a proporcionalidade da pena pelo legislador. E aí recomenda-se que seja estabelecido um diálogo institucional do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo para buscar soluções nesse novo caminho. Então a solução ela passa por um diálogo institucional, passa pela revisão da legislação, porque afinal de contas quem define quais são os crimes e quais são as penas é o Poder Legislativo. Cabe ao Judiciário, enquanto poder da República, aplicador da lei, o julgamento dos processos com a maior celeridade adequada, mas percebemos um esforço nacional, especialmente do CNJ e também dos tribunais, toda a magistratura nacional, voltada à atenção e solução adequada desses processos criminais para que seja dada uma resposta efetiva àqueles crimes que realmente tenham elementos probatórios, suporte probatório nos autos.
Um outro ponto que merece realce também é a necessidade de ser analisada a política criminal também sob a perspectiva racial, já que mais de 70% da população carcerária é constituída de pretos e negros. Isso demonstra, de certo modo, o racismo estrutural dentro do cenário penitenciário e também dentro do cenário da política criminal. E as instituições do sistema de justiça devem ter esse compromisso de buscar o afastamento de toda forma de discriminação, especialmente no contexto da repressão penal. A necessidade de democratizar-se o pluralismo, observar-se também a necessidade da ampliação da atuação das instituições públicas no combate a esse racismo estrutural. Essas mulheres, elas muitas vezes não têm antecedentes criminais, na maioria delas, mas acabam tendo contato com o mundo do tráfico por intermédio de seus companheiros e, a partir disso, passam muitas vezes a assumir uma posição que é deixada por eles na situação de encarceramento. Também podem ser vistas como parceiras deles nessa atividade comercial e, em razão disso, acabam sendo presas num determinado momento, encarceradas. O grande dilema que se estabelece aí, que se percebe, é que o tráfico de entorpecentes entra como uma forma de sobrevivência, né? Uma forma de manutenção da vida, com a venda de substâncias entorpecentes, que pode ser realizada inclusive no ambiente doméstico, e é resultado de uma desigualdade social que nós temos muito importante e de uma falta de olhar e cuidado para essas mulheres e por uma parcela importante da sociedade. Se a gente vai interseccionar marcadores, a gente vê que são pessoas pobres, são mulheres e negras, a sua grande parte. Isso tem um reflexo muito importante no seu entorno, quando elas acabam sendo encarceradas, tendo em vista que a maioria delas é a provedora já da família, né? E deixa filhos, crianças e adolescentes desassistidos, mais ainda desassistidos, uma vez que já eram desassistidos na situação anterior, e por isso essa mulher recorre ao comércio de entorpecentes como uma via de sobrevivência, e essas pessoas vão aí ficar aos cuidados do Estado, de familiares ou de outros que vão poder atendê-los. Eu vejo com muita preocupação o aumento do encarceramento feminino e vejo isso como um resultado de uma ausência de política pública que atenda uma parcela substancial da sociedade, principalmente mulheres negras, que são as responsáveis e provedoras dos seus lares.